Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo. Pra quem não me segue ainda lá no YouTube, galera, nosso canal é Gota Futebol e Resenha. Vai lá no YouTube, quem não for inscrito ainda, se inscreve, deixe seu like, ative o sininho lá das notificações para estar recebendo nossos vídeos. Galera, ontem eu fiz um pré-jogo e um pós-jogo, depois do jogo de ontem do Flamengo e São Paulo, jogo na capital paulista. E hoje também vem falar um pouquinho, galera, da expulsão de ontem, né, da expulsão do Gonzalo Plata, uma expulsão que gerou polêmica de ontem para hoje, né. A mídia, a internet é só o que fala, né, galera, da expulsão do Plata, mais uma vez. O Gonzalo Plata aqui, diante de praticamente 30 dias, foi expulso 3 vezes, foi expulso nas quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes, uma expulsão meio que injusta, mas foi expulso. Foi expulso no segundo jogo da semifinal contra o Racing lá na Argentina, quarta-feira passada. E ontem novamente voltou a ser expulso. Num lance bobo, num lance onde ele perde a bola, não tem o domínio da bola e chega atrasado em cima com a sola da chuteira no pé do companheiro, do companheiro de seleção dele, né, o Arboleda, zagueiro do São Paulo. Uma expulsão totalmente justa. Falar um pouquinho, galera, da imaturidade, né, galera, da pessoa saber que o time tá ganhando, estávamos ganhando já o jogo de 2-1, e a pessoa não ter a maturidade, não ter a experiência de tirar o pé de um lance desse, né, galera? Dá mais ele que os últimos jogos não tem jogado tão bem e ainda tem contribuído negativamente, né, em relação a essa parte de ser expulso. Um atacante, não é nem um defensor, né, que pelo menos quando é um defensor tá ali sempre mordendo na marcação, meio que a gente entende, né, mas é um cara, um atacante, ontem mesmo improvisado como falso 9, sem necessidade, uma expulsão boba, e que custou ontem pontos, né, galera? Cada vez mais ficando mais longe do Palmeiras, o Palmeiras com uma vitória a mais, os mesmos 65 pontos que a gente tem, mas um jogo a menos, né? Jogará hoje com o Santos, em São Paulo, em sua casa, no Allianz. Se ganhar, vai abrir 3 pontos de vantagem, e 3 pontos de vantagem com 2 vitórias a mais, no caso, né? Então o campeonato se afunilando, chegando ao fim, e a gente desperdiçando ponto mais uma vez por causa de jogador expulso, né? Galera, jogo passado também a gente teve um jogador expulso, né? Só que a gente ganhou o jogo 3-0, não comprometeu tanto diante da partida, né? Mas, como eu falei, mais uma vez o Gonzalo Plata sendo expulso. Um cara que não tem tanto a necessidade de marcar como os defensores, né? Então se torna um caso mais ainda, mais tipo, como é que eu posso falar? Mais que esquisito, né, galera? Pelo fato de não ser um cara de pegada e tal, tem aquela marcação pressão que o Felipe Luiz gosta, mas não tem como jogador, na minha cabeça não entra jogador que joga na linha de frente ali, durante 30 dias, praticamente o cara ser expulso 3 vezes. E o Flamengo decidiu multar, né, galera? Eu acredito que vocês já viram aí na notícia aí, na mídia, nos canais esportivos, né, galera? Tá aqui a notícia aqui, ó. Flamengo decide multar o Plata. E o que eu acho? Minha opinião sobre a diretoria do Flamengo em relação a multar o Plata, eu concordo. Já foi feito em outros casos. Ultimamente no caso do Alcian, né, que também contra o Bahia foi expulso. Em 10 minutos pegou o primeiro amarelo, o segundo amarelo foi expulso. E jogador tem que ter cabeça no lugar, né, galera? Todos são profissional, então tem que saber qual a necessidade do time. Dá mais naquele lance do Alcian, ele entrou num jogo onde a gente já estava com um jogador a menos. O Danilo, zagueiro, também foi expulso. E o Flamengo decidiu multar, né, dentro das leis de contrato. E eu também concordo com isso. Não gostei tanto da entrevista do Felipe Luiz ontem, né? Ele meio que defende o Plata, falou que o Plata não teve culpa. Ele visou sempre a bola, mas sem querer também faz falta, né, galera? Sem querer também engravida, né? Não acho certo da parte do Felipe Luiz ter passado pano. Claro que ele não vai chegar e vai numa entrevista, esculachar o jogador, o seu atleta, mas dentro do vestiário tem que ser outro papo, tem que chegar e chamar, conversar, falar que mais uma vez deixamos de ganhar pontos importantes
O time que tá brigando ali ponto a ponto com o Palmeiras não pode perder esses pontos. Já perdemos ponto contra o Vasco, perdemos pontos contra o Fortaleza, perdemos ponto contra o Cruzeiro, entendeu? E mais uma vez perdemos ponto contra o São Paulo. Um jogo que a gente já estava ganhando, um jogo que não tinha necessidade do lance daquele, mas aconteceu. E o que eu acho é que o Flamengo, a diretoria do Flamengo está corretamente em relação a esse ponto, em multar, chamar para conversar, porque não é a primeira, não é a segunda, já foi a terceira vez em menos de 30 dias, né, galera? O que eu acho foi a decisão da diretoria do Flamengo, do seu presidente, seu diretor de futebol, corretamente. Assim fica de exemplo para os outros atletas, né? Claro que toda vez que o jogador for expulso, não vai ser necessário chegar e punir o jogador com uma multa, sei lá, mas a partir do momento que é algo recorrente, que é algo que está se tornando rotina, tem que chamar para conversar, porque não está certo, entendeu? Dá mais um jogador de linha de frente, né, galera? E basicamente, como eu falei, o Flamengo decidiu multar e eu achei certo. Tá aqui a notícia aqui para vocês aqui. E falando também um pouquinho dos próximos jogos do Flamengo, né? O Palmeiras, como eu falei, joga hoje, tem o seu jogo contra o Santos. É provável que ganhe, né, galera? Mas a gente não pode ficar torcendo para o Palmeiras, né? Nem para ganhar, nem para perder. A gente tem que fazer nossa parte. A partir do momento que a gente está deixando pontos pelo caminho, a gente abre margem para o Palmeiras abrir vantagem, né, galera? E falar um pouquinho também dos jogos aqui, galera. Eu vou estar passando aqui os próximos jogos do Flamengo. E é isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, galera. O Flamengo joga agora domingo, 9/11 contra o Santos. O Maracanã joga às 6h30. Eu vou colocar aqui os próximos jogos do Flamengo aqui do meu lado esquerdo. Vai estar a tabelinha certinha aqui, galera. O Flamengo joga com o Santos. Logo em seguida o Sport. Tem um jogo contra o Fluminense no Maracanã. Fora, mas o Fluminense mandará o jogo no Maracanã. E faz um jogo com o Bragantino dia 22. E retorna para fazer um jogo em Minas dia 25/11 com o Atlético Mineiro. E faltando 2 rodadas para o campeonato acabar, o Flamengo tem dia 29, tem a final, né, galera, que é o jogo mais importante até o momento, contra o Palmeiras. E na penúltima rodada enfrenta o Ceará em casa, dia 13/12, e sai para enfrentar na última rodada do Mirassol, em São Paulo. Galera, e visando jogos em casa e fora, o Flamengo tem um jogo contra o Santos em casa, contra o Sport fora, mas o Sport matematicamente rebaixado. Temos que pontuar, 3 pontos, não vamos discutir, 3 pontos e pronto. Contra o Fluminense é um jogo no Maracanã, é um jogo no campo onde a gente conhece, onde é acostumado a jogar, então meio que é fora, mas dentro de casa, né? E é isso aí, galera. Os próximos jogos do Flamengo são esses aí. Vou estar colocando aqui, galera, ó, do meu lado esquerdo aqui, a tabelinha dos jogos. E é isso aí, galera. Vamos falar um pouquinho desse jogo, dessa expulsão. E é isso aí que eu acho, galera. Pedir pra vocês aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, galera, procurar nosso canal, Gota Futebol e Resenha, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho. E é isso aí, galera. Isso aqui é o vídeo de hoje, falando um pouquinho da expulsão e um pouquinho dos próximos jogos do Flamengo. É isso aí, galera. Saudações rubro-negra.